Apocalipse capítulo, ou seja, Apocalipse capítulo 22, 19, 15, né? Apocalipse 22, 15. 22, 15. Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem, e o que ouve diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a A Deus. graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 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 Jesus. Cante comigo assim. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor, desse mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, desse mesmo se esquecer, é só pensar em Cristo Rei Jesus, desse mesmo se esquecer, é só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Glória a Santo Deus. de Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Chegamos diante de Ti, ó Pai, Alamassuri, Calamanaia, diante da Tua presença nesta Essa noite, noite maravilhosa. para engrandecer-Te, exaltar-Te e glorificar-Te, Senhor. Ó Deus poderoso, nós nada somos, nada temos, Senhor, para Te oferecer, mas aquilo que temos Te oferecer, a nossa oração, Alamassuri, Calamanaia, nesta noite, Senhor, Alamassuri, Calamanaia, a nossa adoração, Senhor, ó Deus poderoso, nosso louvor, Pai amado, obrigado, Senhor, abençoa a Tua palavra, fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pode sentar e glorificar a Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Com as palmas, Aleluia. meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse um dia Aleluia. uma alegria invade o meu ser. Glória a Deus. Aleluia. Penso num Deus tão infinito, Glória a Deus. razão para todo o meu viver. Está na hora de me levantar. Dobro os meus joelhos em oração. Glória a Deus. Aleluia. Que eu possa neste dia suportar qualquer prova ou tentação. Deus é a minha fortaleza, e eu não vejo nada a temer. Ele é minha defesa, e eu creio com certeza. Sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sim, está na hora de me levantar. Dobro os meus joelhos em oração. Que eu possa neste dia suportar. Aleluia. Qualquer prova ou tentação. Deus é a minha fortaleza, e eu não vejo nada a temer. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Ele é a Jesus. minha defesa, e eu digo com certeza, sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é a minha fortaleza, Glória a Deus. Aleluia. e eu não vejo nada a temer. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não temos nada a temer, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Deus Jesus. é a nossa Glória a fortaleza. Deus. Louvado Aleluia, seja Jesus. Deus. Glória a Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vamos Glória a Deus. meditar na palavra de Deus nesta noite, né? No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 15, que nos diz assim a palavra do Senhor: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, Glória a os Deus. idólatras, Glória a e Deus. qualquer que Aleluia, ama e comete a Jesus. mentira. Então aqui está falando, né? Que ficarão de fora os cães. Que é a palavra cão, irmã? A palavra cão significa os bravos. Aqueles que são furiosos, aqueles que por pouca Glória coisa a se Deus. embravecem, né? Louvado seja Deus, e às vezes já tem uma palavra na ponta da língua. Quando se embravece, já tem uma palavra na ponta da língua. Já diz que vai xingar, já diz que vai dizer uma palavra ofensiva para alguém. Ah, mas eu vou falar. Ah, mas se eu não fosse crente, eu faria isso. Então, a Bíblia diz, meus irmãos, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, Glória a Deus. né?
Às vezes a pessoa, ela já tem aquele intuito, que já está, né? A pessoa já tem aquele intuito ruim na sua vida, mas ela diz assim, ou ele, né? Diz assim, eu só não faço isso porque eu sou crente. Ah, se eu não fosse crente. Então a pessoa não está, meus irmãos, transformada nesta parte. Porque quando há uma transformação, a pessoa sabe perdoar. A pessoa diz, não, a minha luta não é contra a carne e contra o sangue. A minha luta é contra Satanás. Glória a Deus. A minha luta Glória a é Deus, contra as Jesus. potestades. Né? Por quê? Porque nós agora não somos mais Glória a Deus. velhas Glória a criaturas. Deus, aleluia, Jesus. Agora nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, nós sabemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que se levantam contra nós. Então se eu falar assim, se eu não fosse crente, então é porque ainda tem saudade da vida ímpia, que podia abrir a boca e falar o que queria. Então, meus irmãos, nós, homens e mulheres de Deus, temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, né? Porque ficarão de fora os cães. Às vezes nós pensamos que não somos bravos, mas às vezes ficamos, a hora que a pessoa fala alguma coisa, nos ofende, nós ficamos com raiva, e aquilo fica dentro do coração. Às vezes a gente nem solta porque é crente, mas fica dentro do coração. Mas isso é falta de nós aprendermos a perdoar. Claro que quando a gente é ofendido por alguém, que muitas das vezes, meus irmãos, a gente ama aquela pessoa, fez de tudo por aquela pessoa para ajudar ela, e ela acaba nos ofendendo, nos entristecendo, falando palavras que doem o nosso coração. É claro que a gente fica por dentro doída, mas não significa que nós estamos querendo nos vingar, porque a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. Às vezes uma pessoa que nós amamos tanto, aquela pessoa, fizemos tanto por aquela pessoa, de repente aquela pessoa nos dá as costas, fala mal de nós, se levanta contra a nossa vida, dói na alma e no coração. Mas meus irmãos, você quer saber? Glória a Deus. Você quer saber como é que se você tem o amor de Deus na tua vida? É alguém te maltratar, te ofender, e você ainda ter amor por aquela pessoa e dizer, Glória a Deus. coitada dela. Jesus. Tem muita pena dela. Aleluia. Glória a Oh, Deus. Deus, Aleluia. tem muita pena dele. Tenho pena da alma dela. Tenho pena da alma dele. Louvado seja Deus. Você está Glória vendo a aquela Deus. pessoa sofrendo, porque se levantou contra a tua vida. Você está vendo aquela pessoa sofrendo porque um dia falou mal de você. E não é a nossa vontade ver aquela pessoa sofrer, porque nós temos o amor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós temos o amor de Aleluia. Deus na nossa vida, meus irmãos. E porque nós temos o amor de Deus, nós choramos e sofremos por ver alguém sofrendo por causa nossa. Glória a Porque Deus. um dia essa pessoa falou mal de nós. Falou mal do ministério da igreja. O Glória a ministério Deus. que Deus levantou. E essa pessoa agora está sofrendo as consequências. Mas isso serve também de exemplo para nós. Para que nós não venhamos, meus irmãos, Glória nos levantar a Deus. contra a obra de Deus, contra o ministério, contra o irmão, homem de Deus, contra a mulher de Deus, contra aquela pessoa que Deus levantou. Que não venhamos se levantar contra. Louvado seja Deus. E sempre nos examinarmos para ver se realmente nós temos amor no nosso coração pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Porque aquele que tem amor, ele não guarda rancor. Aquele que tem amor, ele ama. Você quer ver uma coisa? Aleluia. Você quer ver, glória a Deus, a pessoa que tem mágoa no coração, que não tem amor pelo seu irmão, aquele que lhe magoou, que lhe ofendeu, que lhe maltratou? A pessoa não consegue olhar nos olhos dele. Glória a Deus. Glória a Não Deus. consegue olhar dentro dos olhos da irmã. Não consegue olhar dentro dos olhos do irmão. Quando esta pessoa, meus irmãos, não é sincera, note isso. Quando essa pessoa não é sincera com você,
ela não te olha dentro dos olhos. Glória a Deus, aleluia. Quando esta pessoa, meus irmãos, não é sincera com você, quando você está louvando a Deus, a pessoa te dá uma olhadinha e baixa a cabeça. E quando você passa no corredor, a pessoa faz assim. Glória a Note Deus. isso. Glória a Deus, Note isso. aleluia. Deus sempre me deu esse discernimento na minha vida. Deus sempre me deu esse discernimento. E eu sabia, há muito tempo, né? Há muito tempos atrás, e não só muito tempos atrás. Não somente muito tempos atrás, mas também em poucos tempos, né? Eu sabia aqueles que tinham inveja de mim dentro da igreja. Glória a Jesus. Eu sabia. Eu sabia porque eu passava no corredor, cansei de chegar em casa e falar para o pastor Marçal. Engraçado, a fulana, eu passo no corredor, eu vou cantar. Quando eu passo no corredor, ela agacha a cabeça. Enquanto que outras olham para mim e riem, aquela agacha a cabeça e fica Glória a Deus, aleluia, Jesus. que estranho. Quando eu saio do altar, eu acabo de pregar a palavra, que eu passo no corredor, a pessoa faz assim, fecha os olhos. Depois que eu passei, a pessoa abre os olhos para olhar de novo para frente. Jesus tem misericórdia. Sempre Deus me deu esse discernimento, meus irmãos. E não foi longe. Não foi longe que a pessoa se levantou contra a minha vida. E hoje, Aleluia. infelizmente, não estou falando dos tempos de agora, de tempos atrás. Há muitos anos, já há anos atrás, né, quando a gente ainda estava no outro ministério. E hoje essas pessoas estão desviando da igreja. Saíram da presença de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que se levanta contra ti, aqueles que se levantam contra a tua vida, aleluia. o Senhor Jesus peleja. Ele peleja por você. Porque você não fez nada que venha, que a pessoa venha se levantar apenas porque essa pessoa está com inveja de você, está com inveja do teu trabalho, está com inveja da tua unção. E a pessoa se levanta contra você, inventa um argumento contra a tua vida, por inveja, sem você fazer nada contra essa pessoa. Então a palavra do Senhor, ela nos fala aqui, os cães eles ficarão de fora, os feiticeiros ficarão de fora. Será que é somente o ímpio lá fora que é feiticeiro? Não, os que estão dentro da igreja também. Aqueles que estão dentro da igreja também. Porque aquele que tem inveja, meus irmãos, a inveja é pior que o pecado de feitiçaria. E a rebeldia também é. A rebeldia também é pior que o pecado de feitiçaria. Glória a Deus. Quando o crente, meus irmãos, ele é rebelde, ele é um feiticeiro. Porque ele é rebelde, né? Então é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. Porque quando uma pessoa ela é rebelde, é porque ela não quer obedecer o ministério, é porque ela não quer obedecer o pastor da igreja. E quando a pessoa não quer obedecer, o que a pessoa tem no coração? Rebeldia. E quando tem rebeldia, a rebeldia vira muitas vezes até ódio. Glória Mágoa, a Deus, aleluia. Né? Glória Mágoa. a Deus. A mágoa vira, a rebeldia vira a mágoa. E a mágoa vira o ódio. E a pessoa, né? E é isso que a Bíblia fala. É pior que o pecado de feitiçaria. E os homicidas. Quem são os homicidas? Aquele que procura matar você na fé. Se você tem um ministério, o Senhor levantou você, aquela pessoa diz assim, você não foi levantado por Deus, não. Você foi levantado pelo homem. Glória a Deus. Você vai cantar um louvor no altar, a pessoa diz assim, tá muito mal, canta muito mal. Ah, irmã, melhora um pouquinho teu louvor, irmã. Melhora um pouquinho teu louvor. A tua voz não é bonita. Eu me lembro de um irmão um pregador, né, um servo de Deus, que prega a palavra do Senhor, ele era revelado, eu escutei esse testemunho, que ele era revelado, que Deus tinha uma obra com ele, que Deus ia levar ele em outros países, ele era moreno, né, mulatinho, e que ele era revelado que Deus ia levar ele em outros países, que ele ia viajar pregando a palavra de Deus. Ele era novinho na fé. E aí chegavam pessoas, né, da igreja, ao invés de dar uma palavra de incentivo para o irmão, não, diz assim, não, irmão, isso aí não é para você, não. Ó, você é analfabeto, você não sabe ler. E você é pretinho. Como se Deus estivesse olhando para a cor da pessoa. Não está olhando para a cor. Deus está olhando para as qualidades, para o coração da pessoa.
Deus olha para dentro do nosso coração. Deus não olha, meus irmãos, para boniteza, para grandeza, para pessoa importante, para pessoa bonita. Não. Deus olha para dentro do nosso coração. A boniteza do homem e da mulher está dentro do coração. Não está por fora. Glória a Deus. Quantas pessoas que são tão bonitas por fora, mas por dentro é como a Bíblia diz, né? Como o próprio Jesus falou, são que nem sepulcros caiados. Glória O a coração Glória a só Deus, tem aquilo que não aleluia, presta, Jesus. né? E a boca fala aquilo que o coração está Glória a cheio. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mata uma pessoa na fé. Mata o seu irmão na fé. Mata a sua irmã na fé com palavras. Palavras, né? Porque quer ver matar alguém na fé, meus irmãos? É as palavras. É a pessoa ficar usando palavras que entristece o coração do irmão. Entristece o coração da irmã. Glória a Deus. Aleluia. Os idólatras. Quem são os idólatras? Os idólatras. Quantas pessoas que lêem esta palavra, meus irmãos, e acham que Deus está falando para os que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora já estão nas mãos do inimigo. Aqueles que estão no mundo já estão nas mãos do inimigo. Esta palavra é para eles também. Mas o Senhor não está falando com eles agora. O Senhor está falando conosco. Glória E a se Deus. esta palavra ficou escrita, não foi só para os ímpios, não. Esta palavra ficou escrita para nós. Os idólatras são todos aqueles que adoram o homem, que adoram a mulher, que adoram o pregador, que adoram o cantor, né? Quantos que vão na igreja por causa do cantor, por causa do pregador? Ah, hoje vai estar o pastor fulano de tal, vou estar lá. Vai estar o cantor tal, eu vou estar lá. Eu escutei também ontem um testemunho muito lindo, né? Não hoje foi que eu escutei. Um testemunho muito lindo também do irmão, que ele foi no interior pregar a palavra, um pastor. Foi no interior pregar. Glória a Chegando, Deus. mas um lugar assim, muito deserto. Um lugar muito deserto. E ali não olhava, não via casas na volta. Aí aquele pastor chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, vem alguém aqui? E ele disse: vem, irmão. Mas de onde que sai esse povo? Eu não vejo casas. Eu não vejo ninguém aqui perto. De onde é que vem esse povo? Ah, eles vêm de longe, pastor. E tem gente que já veio no culto ontem de noite e ficou na casa do vizinho mais próximo para poder estar aqui, né? E aí o pastor ficou meio duvidando assim, mas ficou esperando, Glória a né? Deus. Aí quando chegou o horário do culto, o pastor estava ali orando. Daqui a pouco já chegou um que foi abriu o culto. Ele ficou escutando, né? Aí aquele irmão abriu a voz, orando, né? Seguiu orando. E o pastor dizia assim: mas tá alto o microfone aí, hein? Foi olhar, não tinha microfone. Não tinha microfone na igreja. O irmão orava porque ele tinha uma voz aguda e ele orava muito alto. E aquele irmão orava com fé. Daqui a pouco começou a chegar pessoas de a cavalo. Chegou uma dupla, né? De a cavalo. Aí amarraram o cavalo ali, pegaram os violão, levaram o violão para dentro, foram lá orar. Daqui a pouco já começou a chegar gente de bicicleta, gente enfim, as condução charrete, as condução que eles tinham. E a igreja superlotou. Daqui a pouco, aquele irmão que estava no altar, fazendo o início do culto, chamou a dupla para cantar. Vamos trazer a dupla, chamar a dupla, o irmão fulano, o outro irmão, para cantar. Aqueles irmãos foram cantar. Quando eles começaram a cantar, meus irmãos, o pastor começou a murmurar no coração. O pastor começou a dizer assim: meu Deus, mas esses irmãos estão cantando. O pastor que estava ali para pregar, e disse: esses irmãos estão cantando hinos antigos. Esses irmãos têm que se atualizarem. Eu vou deixar aqui um repertório para eles de hinos mais modernos, para eles se atualizarem, cantar os hinos mais modernos. E aí o pastor estava enojado de ver eles cantando aqueles hinos antigos. E eles começaram a cantar. Aí cantavam, um cantava, o outro cantava, cada um colocando a voz. Daqui a pouco, meus irmãos, quando ele viu, começou a olhar para as pessoas começaram a chorar.
E era a gente chorando e falando língua estranha e sentindo a presença de Deus. E ele disse, mas o que é isso, meu Deus? Daqui a pouco, quando ele se deu conta, ele também já estava chorando, enxugando as lágrimas. E ele disse, o que é isso aqui, meu Deus? O que está acontecendo? O que é isso, meu Deus? Aí Deus falou para ele assim, meu servo, sabe o que está acontecendo aqui? Eu estou presente no meio desse povo. Glória a Deus. Porque este povo não veio aqui para fazer competição. Este povo não veio aqui para mostrar quem canta melhor, quem fala melhor, quem canta mais bonito. Não, esse povo veio aqui para mim adorar. Glória a Deus. Esse povo veio para me adorar. Aleluia, Jesus. E eles não estão cantando para fazer competição. Eles estão cantando para me adorar. Essa é a verdade, meus irmãos. Glória a Deus. E quantas vezes a gente leva tempo para aprender isso? Aleluia. Leva tempo para aprender Glória a isso. Deus, aleluia. Que Deus não está vendo a boniteza do nosso louvor, a boniteza em que nós estamos cantando. Deus não está olhando para a boniteza que nós estamos pregando. Deus está olhando para dentro do nosso coração e para a nossa adoração a Ele. Isso é o importante. Às vezes a gente custa para aprender essas coisas, mas nós temos que aprender isso. Né? Glória a Deus. Adorar a Deus de verdade. Vir para a igreja para adorar a Deus de verdade. Às vezes nós viemos para a igreja, dobramos o joelho e ficamos reparando o irmão que está orando. Ah, mas o irmão está orando baixo demais. Ah, mas a irmã não está sentindo a presença de Deus hoje. Ontem ela sentiu, hoje ela não está. Glória a Deus. Ah, mas o irmão está orando muito alto. Ao invés de nós dobrar o nosso joelho Glória e a Deus. ficarmos ligados com Deus, e ligados com o Glória a céu, Deus, aleluia. e pensando em Jesus, como diz esse louvor, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Glória a Glória Glória a Deus. Às vezes nós Aleluia, viemos na Jesus. igreja, não viemos na igreja para adorar a Deus, para sentir Jesus. Nós viemos na igreja apenas para nos reunirmos, ou seja, para fazer um ajuntamento. Mas quando a gente se reúne na presença de Deus, reunirmos na presença de Deus para adorar o Rei Jesus, Glória a Deus. aí o Senhor se manifesta. em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos se reúnem, vêm na igreja, mas eles não se reúnem para adorar a Deus. Eles fazem um ajuntamento de povos. E eu tenho visto, ainda ontem estava falando com o pastor Marçal isso, que é muito triste a situação das igrejas, meus irmãos. É muito triste a situação das igrejas que a gente vê por aí. Hoje o povo não se reúne para adorar a Deus. Essas igrejas da cidade, né, das grandes cidades, enfim, das pequenas também, eles não se reúnem mais para adorar a Deus. Eles fazem um ajuntamento de povos. Glória a Deus. E eles acham que naquele ajuntamento de povos, Deus está operando ali. Porque quando uma pessoa está cantando, rec, é aquele rec só. Eles estão lá pulando, pulo nos bancos, pulo. Como se aquilo fosse avivamento. Glória a Deus. Isso não é avivamento. Aleluia, Jesus. Avivamento, meus irmãos, é quando a gente sente a presença dele dentro do nosso coração, Glória a com o Deus. louvor da harpa cristã, Glória a Deus. com um louvor que a gente canta, né? Um louvor humilde, aonde Deus opera a nossa vida. Aleluia. E eu vejo, meus irmãos, pessoas que se reúnem nas igrejas, as grandes igrejas, povos que se reúnem ali, que faz o ajuntamento ali, que é Glória a ajuntamento de Deus. povos, porque quando é reunião é diferente. Os apóstolos estavam todos reunidos. Não diz a palavra do Senhor? Que os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ali desceu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Mas as Glória pessoas a Deus. hoje em dia não se reúnem para adorar a Deus. Eles fazem um ajuntamento de pessoas. Para quê? Para fazer desfile de moda dentro da igreja. Hoje eu vou com a melhor roupa hoje. Hoje eu vou botar essa aqui, essa é a melhor. Eu vou ficar mais bonita do que a irmã lá. Vou ficar mais bonita que a esposa do pastor. Eu vou ficar mais bonita que a regente do grupo. Glória a Deus. E aleluia. assim por diante. As pessoas vão dentro para a igreja para mostrarem as suas roupas, para mostrar o seu sapato bonito,
para mostrar o seu cabelo alisadinho, bonitinho, entre aspas, né? Porque para Jesus não tem boniteza. Glória a Deus. Então, meus irmãos, as pessoas vão para a igreja não é para adorar a Deus. Fazem da igreja, meus irmãos, um lazer. E ali se junta aquele povo ali, aquele ajuntamento de pessoas. Depois vai o cantor lá cantar e fazer aquele barulhão todo lá, né? Que não é nem louvor. Faz aquele barulhão todo lá e canta aqueles hinos lá que... aqueles hinos avivados, como eles dizem que é avivado. Mas são hinos que não trazem avivamento espiritual. Só mexe a carne. Avivamento espiritual não traz. E às vezes as pessoas estão lá pulando, derrubando o banco, e as pessoas dizem, olha, está caindo o poder de Deus aqui. E o cantor na frente também diz, olha aí, está caindo o poder de Deus com o meu louvor. E não é nada disso. Porque o avivamento está dentro do nosso coração. Glória a Deus. O avivamento não é barulho, meus irmãos. Ele traz o barulho, mas ele não é barulho. Muitas vezes o barulho que eles fazem, eles dizem que traz o avivamento, mas não traz. O que traz o avivamento é a presença de Deus no nosso coração. Porque quando nós sentimos a presença do Senhor na nossa vida, nós aceitamos a palavra de Deus como ela é. E quando a gente chega nessas igrejas, nesses lugares por aí, a palavra de Deus é o que menos prega. O louvor é bastante. Pedir oferta na igreja também. Muitos estão pedindo oferta, ficam 1 hora pedindo oferta no altar. Pedem oferta. Até muitas vezes ofertas grandes, de 100, de 200 reais. Cantam horror. Ali as pessoas ficam cantando, enquanto não dá oportunidade para a última pessoa que canta, eles não param de dar oportunidade, não param de cantar, fica o culto todo virado só em louvor. E a pregação 10 minutos. A pregação 15 minutos. E o povo sai da igreja da mesma maneira que entrou. Glória a Deus. Sai vazio, sai cheios de problema, saem depressivos e tantas outras coisas. Porque não tem, meus irmãos, mais a presença de Deus naquele lugar. Glória Acabou a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é que liberta. Acabou a palavra, acaba, meus irmãos, a presença de Deus naquele lugar. Porque onde há a presença de Deus, as pessoas choram. As pessoas sentem a presença dele. As pessoas sentem bem dentro da igreja. Mas quando não tem a presença de Deus é diferente. O povo vai ali, tem aquele avivamento ali, né? E eles dizem, olha, Deus está operando aqui. Deus vai operar. E diz, manda fogo, Senhor, manda fogo. Deus já está mandando fogo. Mas não acontece nada. Não acontece milagre, não acontece curas divinas, não acontece nada na igreja, não se vê nada. Mas eles dizem que Deus está naquele lugar. Glória a Deus. E nós sabemos que Deus, para Deus estar no nosso meio, meus irmãos, tem que haver um milagre. Tem que haver maravilhas. Olha o pastor Luiz, né? Estava doente, já está bem aí, né? Está bem. Então tem que haver maravilhas. Eu também estava enferma, passei muito tempo doente no meu estômago, numa prova, né? Graças a Deus, meus irmãos, não tem mais nada no meu estômago. Me alimento, né? Foi apenas uma prova. Mas a gente sabe que Deus está neste lugar. E que Deus está na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Porque nós sentimos o operar de Deus na nossa vida. Glória a Glória a Deus. E nos diz assim, né? Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Por que muitos pregadores não pregam contra a mentira? Você não vê pregador pregando contra a mentira. Eu não vi até agora um pregador pregando contra a mentira. Porque eles são mentirosos. Eles mentem. Eles mentem. Porque quando nós tiramos da palavra de Deus alguma coisa ou acrescentamos, nós estamos mentindo. E muitos têm usado a teologia. E a teologia, meus irmãos, tem trazido muita mentira para os altares. Glória a Deus. Porque eles interpretam a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu conheço pessoas, conheci também, né? Conheço uma pessoa. Eu conheço uma pessoa, meus irmãos, que estava amigado
estava amaziado com uma pessoa. E ele queria tanto se casar. Só que ele queria se casar, mas ele não queria se casar com esta pessoa. Ele queria se casar com uma outra pessoa da igreja. Só que ele não conseguia, porque havia um problema, ele tinha filho com esta pessoa, ao qual ele estava amaziado. Mas ele não amava esta pessoa. Só que esta pessoa, ela orava muito. Glória a Deus. Mesmo ela estava numa igreja, mesmo sem doutrina, mas pela fé dela, ela orava muito por este marido, por esse esposo, que não era esposo, mas era um companheiro. Ela orava muito por este companheiro. E pedia que Deus colocasse amor no coração dele por ela. E eu me lembro que um dia, esta pessoa chorava muito. E eu perguntei, por que você está chorando? Ele me disse, eu estou chorando, irmã, porque eu queria tanto fazer a vontade de Deus. Eu queria tanto entrar de volta, porque a pessoa é desviada. Eu queria tanto entrar de volta para a igreja, fazer a obra de Deus. Chorava, né? No carro. E aí eu falei, mas Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar. E tudo vai dar certo. Meus irmãos, não demorou muito tempo, ele apareceu com as alianças. Vai se casar? Eu vou me casar com a minha esposa. Mas eu dissesse que eu não gostava dela? Mas agora eu gosto dela. E foi uma alegria muito grande para ela. E as colegas dela diziam, que luta que tu está passando, mas é muito difícil. E ela passava muita luta com ele, aleluia, também, né? E ela dizia, as colegas de trabalho diziam para ela, mas que luta, isso é muito difícil para ti, tu não vai vencer. Ela dizia, eu vou vencer. E ela ia para a igreja e orava, para que Deus colocasse amor no coração do marido por ela, do companheiro. E que ele se casasse com ela. Porque ela não se via com outra pessoa. Ela se via com ele, criando os filhos dela. Já tinha 2 filhos. E foi o que aconteceu. Ele casou com ela, hoje é casado. Ele está na igreja? Ele está na presença de Deus? Não está. Está em tantos lugares, menos na presença de Deus. Está na academia, está aqui, está ali, está lá, mas na presença de Deus não está. E Deus deu tudo para ele. Tudo para ele, né? Para ele estar na presença de Deus e não está. Então, meus irmãos, Deus, Ele sabe como trabalhar. Louvado seja Deus. Qualquer que ame comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Viu, meus irmãos? Se acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas. Quantos que estão acrescentando aquilo que não está, que não existe? Mas Deus falou para fulano de tal, que é assim, assim, assim. Nem está escrito na Bíblia. E a pessoa está falando, eu já cansei de ver pregadores falar isso, né? Mas Deus falou, eles querem aumentar a pregação, né? Eles querem prolongar a mensagem, ao invés deles pregarem o que está escrito na Bíblia, eles querem prolongar a mensagem, ser grandes pregadores, grandes palestradores. Então eles fazem o quê? Eles começam a enfeitar a palavra, começam a enfeitar a mensagem. E aí eles vão dizendo, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas porque Penina falou tal coisa, porque a Sara falou tal coisa, e não está nada escrito no que foi falado, o que eles estão dizendo que falou. Estão acrescentando, meus irmãos, aquilo que não está na Bíblia. E se alguém tirar
qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. E muitos entendem que Deus vai tirar aquela parte da árvore da vida, mas que a pessoa vai receber a salvação do mesmo jeito. Eu acredito assim, que se Deus tirou aquela parte, a pessoa perde a salvação. Se Deus tirou, a pessoa perde a salvação. Então não podemos nem diminuir e nem acrescentar. E muitos estão diminuindo, porque eles estão tirando o que está escrito na palavra, a santificação, a obediência à palavra de Deus. O que antes era pecado para eles, hoje não é mais, eles agora tiraram, por causa da teologia. Ah, mas eu descobri na Bíblia, através da teologia, da hermenêutica, isso e aquilo, que não tem problema agora, a mulher pode andar com as roupas, com calças compridas, não tem problema. Ah, mas eu aprendi na hermenêutica, na teologia, que agora pode casar de novo, pode divorciar e casar, e ter o segundo casamento, porque aquilo que está escrito lá no livro tal, capítulo tal, é assim, assim, assim. Então eles tentam entender da maneira deles, porque por causa da teologia, e eles estão fazendo o quê? Tirando, porque a palavra de Deus é tão clara, a palavra de Deus é tão simples de entender, não precisa nós querer tirar nada da palavra ou aumentar, porque ela é simples de entender. Pregar a palavra como ela é, nós temos que pregar. E não tirar e nem acrescentar, mas aquilo que está escrito na Bíblia, nós temos que pregar aquilo que está escrito na Bíblia. Se nós tivermos que aumentar, que nós aumente na doutrina. A Bíblia diz assim, ó, quem é sujo, suje-se mais, e quem é santo, santifique-se mais. Glória a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, para que a nossa vida espiritual, ela venha agradar a Deus. Que nós venhamos cada dia, meus irmãos, agradar a Deus com a nossa maneira de viver. Tem um louvor que diz assim, ó, que eu seja melhor que ontem. Eu quero ser hoje melhor que ontem. E é verdade, nós temos que ser melhor. Examinar a nossa vida espiritual. Ah, mas eu estou orando pouco, eu tenho que orar mais. Eu não estou orando de dia, eu estou orando só de noite, eu tenho que orar durante o dia. Daniel orava 3 vezes o dia. Eu também tenho que orar 3 vezes o dia. Eu tenho que ter o meu tempo de oração durante o dia, não é só à noite. Ah, mas eu estou lendo muito pouco a Bíblia. Eu estou mais na internet. Eu tenho que estar mais com a Bíblia na mão e menos com a internet. Porque eu estou muito com a internet e a minha Bíblia está pouca. A leitura da palavra está pouca. É por onde é que veio? Por onde é que vem, meus irmãos, a presença de Deus na nossa vida? A presença de Deus vem em ler a Bíblia, em ler a palavra. Porque ela é um alimento espiritual para a nossa vida. Ela é um alimento espiritual para a minha vida, para a tua vida. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos comendo o alimento espiritual. E se nós não comer o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a oração, se nós não comer este alimento espiritual, se nós não usarmos este alimento espiritual na nossa vida, como é que nós vamos crescer espiritualmente? Nós vamos estar sendo Glória raquíticos. a Deus, aleluia. E nós somos raquíticos. Glória a Deus. Ainda somos raquíticos. Nós precisamos crescer mais. Nós precisamos ser mais abençoados por Deus. A hora que nós ser mais abençoados por Deus, a hora que esse raquitismo sair da nossa vida, o Senhor vai operar sinais em nosso meio. Só falta isso. Só falta isso para nós. Glória a Deus. Não falta doutrina, não falta santificação na nossa vida, não falta doutrina. Mas está faltando o que na nossa vida então? O jejum, a oração e a leitura da palavra, meus irmãos. Para quando chegar no altar da igreja, saber o que vai falar. Eu conheci uma pessoa que veio uma vez aqui em Arroio Grande, há muito tempo atrás, que essa pessoa, ela estava pregando sobre uma personagem da Bíblia, ou um personagem da Bíblia, eu não lembro. A pessoa tinha tanta falta de conhecimento da palavra, que a gente via que era falta de conhecimento, porque a pessoa estava pregando, eu não lembro se o Antigo ou se o Novo Testamento. A pessoa estava pregando uma mensagem de um testamento e estava trazendo personagem de outro testamento.
Eu disse, meu Deus do céu. A pessoa estava pregando, era uma irmã até, a irmã estava pregando uma palavra num testamento, que eu não lembro se era no Antigo ou no Novo, e estava trazendo personagem, meus irmãos. Me parece que era no Novo Testamento. E ela estava trazendo personagem do Antigo Testamento. E eu disse, meu Deus, quanta falta de conhecimento. E aí ela falava coisas, meus irmãos, coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia, com a palavra. Glória a Deus. Eu disse, meu Deus do céu. Por isso que eu digo que a teologia, o conhecimento da Bíblia, como o pastor Marçal faz aí, estudos bíblicos, essas coisas, serve muito para a nossa vida espiritual. Nos ajuda bastante. Temos que ter conhecimento da palavra. Temos que ler a Bíblia para ter conhecimento da palavra. Mas não vamos se basear na teologia para trocar ou inverter a palavra de Deus ou acrescentar ou diminuir. Que Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus Glória a fale mais Deus. no seu coração. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, pastor Marçal. Eu vou deixar o pastor Marçal orar, né? Porque hoje é o encerramento da campanha. Eu vou já receber o pastor Marçal. Ele vai estar orando no encerramento da campanha, em nome de Glória a Jesus. Deus. Receba o pastor com palmas para Jesus. Quem está alegre, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? Ele é, o Espírito de Deus, ele nos alerta, o Espírito de Deus, ele fala em nossos corações quando nós abrimos o coração para Deus e deixamos o Espírito de Deus entrar no nosso coração, na nossa vida, né, irmão? É lindo, é maravilhoso, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos orar nesse encerramento de campanha, para que Deus venha abençoar a minha querida família, e que Deus venha abençoar a família do meu irmão e da minha irmã também, né? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso. Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade que o Senhor preparou para todos nós, em nós poder estar aqui na Tua igreja, neste lugar humilde que o Senhor preparou, para que nós possamos orar, clamar o Teu santo nome, porque a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está em nosso meio. Ó Pai amado, eu te apresento essa campanha em favor da família. Ó meu Deus, meu Pai, nesse encerramento, Pai querido, de campanha, venha abençoar a cada lar, venha abençoar a cada família, venha abençoar a minha família, venha guardar a minha família, Senhor, em Tuas mãos, venha guardar a família da irmã Dejanira nas Tuas mãos, venha guardar a família do pastor Luiz nas Tuas mãos, Papai querido, abençoa ali o Felipe, Pai, abençoando, Senhor, ricamente aquele jovem, dando, Pai, vitória, dando livramento, venha dar o livramento ao Teu servo, Senhor, realizando, Pai, os grandes milagres, realizando os grandes milagres no meu lar, na minha casa, na minha família também. Ó, Papai querido, vai em cada família, visita cada família, Senhor, que cada família venham receber, ó Pai, a vitória, que venham receber o livramento, que para o Senhor nada é difícil, operando o Senhor, quem impedirá, ó Deus? Ninguém vai impedir a vitória, ninguém vai impedir a bênção da Tua igreja, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, graças te demos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Senhor.